Nós hoje vamos apenas introduzir mais uma vez aqui o tema a vocês, porque o nosso interesse não é criarmos uma delimitação ou darmos algum panorama que seria o mais verdadeiro, não é nada disso, é apenas a gente produzir aqui uma provocação para que lá na frente consigamos ter embasamento acerca das coisas que se passam no nosso social, no aspecto político da nossa sociedade, no aspecto religioso, no aspecto científico e por aí vai, artístico também, que é bastante importante agora. E assim nós continuarmos dando o que? Envolvimento espiritual à nossa comunidade, à nossa sociedade, porque já estamos nesse momento de interligação de todos esses fatores. Então vamos relacionar a espiritualidade ao nosso dia a dia, não deixar simplesmente a espiritualidade relegada a alguns clubes, a alguns lugares, a alguns debates dessa característica ou apenas a alguns dias na semana, mas vamos observar como a espiritualidade se manifesta no dia a dia, seja no nosso particular ou no coletivo. E agora nós trazemos essa espiritualidade não na visão, mas numa perspectiva também ufológica e vice-versa, a ufologia na perspectiva espiritualista e culminando exatamente hoje em 20 de julho de 2019, acerca da data limite. Então, o que seria essa data limite? Como foi que surgiu isso? Apenas de forma bem reduzida, introdutória. No programa Pinga Fogo, que ocorreu em 1971, Chico Xavier, que foi o convidado da época, e lotou aquele auditório, mas teve o maior recorde de Ibope da época, talvez o maior até hoje Ibope foi na TV Tupi, mas o maior Ibope de um programa televisivo aqui no Brasil até hoje. E o porquê? Porque as pessoas elas estavam à procura da espiritualidade, queriam saber sobre aquilo, queriam ver o que é que ele ia dizer, o que é que aquele homem que já tinha uma certa fama naquela época, porque tanta gente voltava os olhos para Uberaba, para ali onde ele morava e onde ele produzia as cartas psicofonadas e tantos outros livros que movimentavam o Brasil inteiro acerca daquele conhecimento que ele estava trazendo e materializando aqui para todos. Então, o resultado foi um índice altíssimo de visualizações, seria hoje, né? Com a internet, mas um Ibope gigantesco naquela época, já na década de 70, né? E o interessante é que dentre tantos temas que foram abordados, Pinga Fogo, porque várias perguntas, uma verdadeira sabatina espiritual em cima dele, perguntas importantíssimas e perguntas também querendo fazer com que ele respondesse algo de forma contraditória, né? Sempre todo o nível de pergunta que pudesse encontrar. Dentre elas, ele simplesmente mencionou e falou acerca de comunidades extraterrenas, não extraterrenas, mas comunidades de outros sistemas, e que nós teríamos a oportunidade aqui da Terra de caminhar com essas outras comunidades, e que se num prazo de 50 anos a humanidade não entrasse numa guerra de extermínio de grandes proporções, a Terra iria dar um solavanco evolutivo, de modo a poder iniciar a interagir com essas comunidades de seres extrafísicos. E o interessante é que, além de falar isso, ele ainda abordou que o homem poderia, inclusive, nas suas idas à Lua, montar bases lunares. E essas bases serviriam de apoio para investidas ainda além da Lua, ou seja, essas bases iriam trabalhar com o próprio material lunar, além dos materiais que pudessem ser levados aqui, combinados para essas produções lá. E nesses materiais
um fato bem interessante e importante que ele falou foi a utilização da água através do solo lunar. E um fato bem interessante, porque apenas se especulava e hipotetizava que haveria água no solo lunar, não se saberia ao certo, apesar de o homem já ter ido à Lua algumas vezes até aquele ano do pinga-fogo, né? Mas o interessante é justamente isso, é falar com a certeza que no futuro o homem teria plenas condições de estabelecer bases lunares, utilizando inclusive material de lá, inclusive a água extraída do próprio solo. E a base lunar não seria nem o fim, mas seriam bases de apoio para novas incursões ainda pelo espaço afora e nosso sistema solar, na nossa vizinhança. Amigos mais próximos dele, naquela época e mesmo depois, recebiam diversas confidências acerca do movimento espiritual de evolução humana, principalmente nessas últimas fases. Só introduzindo, é fato, pelo menos estudado e bastante estudado, com diversos tipos de livros de toda a temática espiritualista acerca da transição planetária. Nós estamos num momento de transição. E há, inclusive, informações espirituais em diversos autores de que essa transição já teria ocorrido num período mais ou menos na época da Revolução Francesa e as outras revoluções que ocorreram em decorrência, a exemplo da americana, né, que teve repercussão aqui na América toda praticamente. E diante disso, essas repercussões, vamos dizer assim, elas iniciaram um novo movimento social, um novo movimento religioso e movimentos, inclusive científicos. Nós tivemos a Revolução Industrial como um verdadeiro fator determinante para nos encontrarmos onde nós estamos hoje. Se estamos pisando aqui nesses pisos, se estamos vendo essa parede, todas essas construções, devemos também graças à Revolução Industrial. Não queremos abordar acerca de polêmicas ou qualquer outra situação de exploração e outros, porque a questão não seria exatamente essa. E se eu abordar acerca disso, apesar de que tem muito tema, inclusive vinculado ainda a Chico Xavier, quem quiser ver alguma coisa acerca de exploração espiritual do homem por causa de sua ganância, por causa de seu ego, do seu orgulho, seu preconceito, criado, logicamente, tem um livro bastante interessante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá vocês podem encontrar um verdadeiro, assim, um roteiro histórico do nosso Brasil, desde as fases das grandes navegações até o século XX, né, antes, até o final do Império, ali com a proclamação da República. Então é um livro bastante interessante para se observar, analisar e trazer aquele livro para o nosso contexto de hoje e também os fatores históricos, né? Então, em que mundo Chico Xavier vivia quando falou naquele programa acerca dessa instalação de bases lunares, desses 50 anos, dessa moratória que foi dada à humanidade para um grande solavanco evolutivo? É preciso, primeiramente, observarmos que o mundo tem acabado de sair de duas grandes guerras, e guerras que têm repercussão até hoje, essas guerras, seja do ponto de vista social, da devastação que ocorreu em diversos países, a morte de várias pessoas. Só na Primeira Guerra estima-se mais ou menos 15 milhões de pessoas mortas em decorrência diretamente por causa da guerra. Não é nem envolvimento indireto, é diretamente por causa da guerra, mais ou menos 15 milhões de pessoas, um número gigantesco, absurdo, num período de 4 anos, né? 1914 a 1918. Logo após, o mundo entraria na Segunda Guerra, né? Aqui nós temos uma foto da Primeira Guerra que mostra o poder devastador já daquele gás mostarda na época, que ficou bastante famoso
e que praticamente inutilizava os soldados em campo de batalha, né? A gente trouxe para somente uma perspectiva histórica do que nós estamos abordando aqui e que inutilizava pelo menos 5% dos soldados, enquanto outros teriam que se afastar completamente do campo de batalha. Podia levar até a morte de alguns. Ficou bastante famoso justamente por causa disso, né? E aqui é uma imagem simples da Segunda Guerra. E essa Segunda Guerra, se a primeira já tinha sido uma grande guerra de grandes repercussões, inclusive com a introdução dos aviões, né, naquela época, na Primeira Guerra, a Segunda Guerra teve uma avaria assim, planetária muito maior. Porque aqui não foram mais 15 milhões, que seria um número reduzido em relação a essa Segunda Guerra, mas estima-se que foram diretamente envolvidos, mortes envolvidas na Segunda Guerra, entre 60 a 85 milhões de pessoas. Então é um número absurdo, porque isso é somente direcionado diretamente à guerra, mortes fatais, seja de soldados ou de civis que estavam envolvidos, onde teve os ataques, os bombardeios. Nós tivemos guerras, batalhas devastadoras, grandes batalhas como a da Rússia, da retomada da Rússia, depois que a Alemanha estava tentando invadir, então teve a Batalha dos Tanques pela primeira vez e foi a maior batalha até hoje. Diversos tanques da Rússia defendendo contra os tanques da Alemanha, que foi algo de proporções épicas também, pelo menos 4 milhões de mortes envolvidas ali diretamente em apenas aquele período de batalha, naquela incursão da Alemanha na Rússia. Então era algo realmente devastador. E isso sem se falar do Holocausto ocorrido, né? Que só foi ser descoberto já no final da guerra, que isso era encoberto, só sabia ali a Alemanha e os generais da SS e os políticos de maior escalão, né? Tá? Os guetos e, por fim, os campos de concentração e os morticínios que aconteciam lá, né? Que foram bastante devastadores. Estima-se aí mais ou menos entre 6 a 10 milhões de judeus. Há quem diga que esse número pode chegar até a 15 milhões. Sabe, porque não tem como se confirmar esse tanto de mortes real, apenas numa perspectiva. Então, o Chico Xavier vinha ali falando de um cenário que ele em si tinha observado, tinha vivido, seja pelo aspecto físico, material da sociedade onde ele vivia e todos aqueles brasileiros daquela época, porque ele nasceu no começo do século XX, ele passou por tudo aquilo, seja seu envolvimento espiritual. Quando você tem algo desse tipo, essas guerras de proporções não apenas continentais, mas planetárias, então há um envolvimento espiritual, de guiança espiritual, de mentores espirituais, postos de trabalho feitos diretamente para socorrer não só os feridos, mas os espíritos que foram desacoplados por causa desses envolvimentos. Então, ele, como na qualidade de médium, recebia não só as informações espirituais do que estava se passando, mas como tinha a oportunidade também de ver o sofrimento, todo aquele sofrimento que havia ocorrido em decorrência disso. E não fosse ainda o bastante, no final já para encerrar a Segunda Guerra, o mundo viu a explosão de 2 bombas atômicas, né, nucleares, as 2 bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, sendo a segunda ainda maior que a primeira, a de Nagasaki, né? Mas que, inclusive, essa de Hiroshima, pelo menos, ela deixa sequelas até hoje, não só pela radiação que ficou no lugar, mas também por pessoas que sofreram, além das diretas, né? Porque a pessoa submetida a uma bomba, a uma arma nuclear, como essa que foi explodida lá, né? Ela some, ela evapora, ela é vaporizada na hora, ela não fica nada, não sobra nada dela. Então, e hoje, por causa das radiações, existem centros comunitários
lá em Hiroshima que ajudam as pessoas que têm sequelas ainda da Segunda Guerra até hoje, que sejam descendentes de mulheres que estavam grávidas e tudo, que não estavam diretamente, lógico, mas estavam nos arredores, ou sejam ainda de idosos, né, que conseguiram sobreviver, que eram bem crianças na época e por aí vai. Então, para a gente perceber como isso é algo bem grave. E diante do poderio que ocorreu nesse período, não fosse o bastante, né, essas guerras com tanta morte, só a gente já contou aí pelo menos 100 milhões de mortes, né, diretamente por causa de guerra, e isso a gente não tinha nem chegado à metade do século XX, que a Segunda Guerra terminou em 1945, então ainda não estávamos nem na metade do século XX, começou uma disputa armamentista, porque a Rússia e os Estados Unidos saíram como as grandes potências da Segunda Guerra. E diante disso, nesse embate, que não era apenas de poder, mas também ideológico, começou essa corrida armamentista. E essa corrida provocava sérias consequências. Aqui, uma charge publicada na época, acerca da Guerra Fria, que queria dizer como se fosse um armistício, uma paz entre os dois países, né, que encabeçavam essas disputas frias, vamos dizer assim, mas que na verdade por trás era cada cerco montado para destruir o outro, utilizando quem pudesse ser utilizado. Inclusive o Brasil teve participação nisso, foi influenciado tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, né? Aqui é um exemplo da maior arma nuclear que se tem conhecimento, né? Que é a Tsar. Ela é uma bomba de hidrogênio que foi explodida numa ilha no norte da Rússia, que fica no Ártico. E ali, essa foto foi tirada no avião a 160 quilômetros de distância, entendeu? É mais uma distância gigantesca. 160 quilômetros é o quê? É mais longe do que daqui para Glória. Glória são 120, né? Para a gente contextualizar o que a gente está vendo. Então, é uma distância absurda. Repare, um cogumelo gigantesco precisava, uma bomba de detonação em 3 etapas. Precisou que 3 bombas nucleares, 3 bombas atômicas fossem implodidas dentro de uma mega bomba que pesava 800 quilos, para poder gerar fusão nuclear, a temperatura suficiente para a fusão nuclear, e ela assim vir explodir. Então, nós estávamos diante de quê? De um fenômeno de destruição em massa. E se em Hiroshima a primeira bomba matou diretamente mais de 100 mil pessoas, aqui nós estamos falando em quê? Em pelo menos 500 mil a 1 milhão de pessoas de uma vez só. É tanto que esse ano, se eu não me engano, foi 1961, entre 1961 e 1962, quando essa bomba foi tido conhecimento dessa explosão, porque não tinha como esconder, inclusive, esse tipo de explosão, porque era uma explosão teste. Inclusive, ela foi criada para ter uma potência de 100 megatons e foi explodida com 50, por causa das consequências devastadoras de 100. Tanto que ela foi sentida no raio de 1000 quilômetros. Então a gente está falando de alguma coisa épica de destruição. Esse era o contexto em que Chico Xavier estava abordando as armas nucleares. Se os seres humanos não se confrontassem em guerras de extermínio, como o pai Damião falou, né? Dominação e extermínio. Então, bastante interessante. Enquanto nós tivermos dominação e extermínio, a gente tem o corpo separado do nosso espírito. Então, se o homem mantivesse essa sua saga de extermínio de grandes proporções, escala planetária, ele não iria conseguir dar os solavancos. Aí perguntaram a ele, a Chico Xavier, e o que é que aconteceria com o homem? Ele sentiria nas suas entranhas as vibrações dolorosas que ele estava causando para o próprio planeta. E é aí onde vem Sheliana, né? E fala que entre vocês e o planeta, né? O planeta, é lógico, nós somos mais uma das espécies aqui. E os Estados Unidos costumavam fazer testes de armas nucleares
ali numas ilhas perto do Havaí, logo depois do Havaí, entre o Havaí e as Filipinas, chamadas Ilhas Marshall. E essas Ilhas Marshall foram fazer um estudo lá, isso recente, é notícia nova, saiu na revista Galileu, ela divulgou bastante, que a radiação emitida lá hoje é pelo menos 10 vezes maior a radiação que foi emitida no desastre da usina de Chernobyl. Então, é para a gente ver como é algo realmente devastador, que as frutas lá são altamente radioativas, o meio, as condições naturais em que se encontra lá é de destruição, por isso que nem se recomenda chegar muito próximo ao lugar. É altamente devastador. Mais de 63 bombas atômicas foram explodidas nesse ambiente. Aqui só mais um comparativo, aqui seria a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aqui em relação ao Monte Everest, e essa última é a Tsar Bomba, aquela bomba russa da outra foto. Então, ou seja, a bomba atômica, a primeira que foi explodida no mundo, era um traque de massa, perto dessa última bomba atômica, de algo devastador. A explosão dela causou terremoto no mundo todo. Teve gente que sentiu em diversas partes do mundo. Então, por aí vai o cenário de destruição criado pelo próprio homem. Porque ao invés de investir seus recursos no melhoramento e desenvolvimento do próprio planeta, ele investe na destruição em massa, né? Mas esse é o contexto. A gente, quando observa o coletivo, a gente vem para o individual. E se a gente diz que nós vivemos na luta do homem velho contra o homem novo, então no coletivo vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos querendo destruir algo que nós consideramos velho, né, arcaico, com aquele considerado novo. É a figura do poder e da economia. Aquele que detém a finança, aquele que detém o dinheiro e aquele que detém o poder. Quem tem o poder quer ter o dinheiro. E quem tem o dinheiro e não tem o poder, quer ter o poder também. Então é sempre essa guerra. E é por isso que a história se repete sempre. E hoje mesmo continua se repetindo. Então não adianta nós começarmos a criticar. Nós nos envolvemos em embates sociais, embates comunitários mesmo, em menor escala, mas se nós continuarmos criticando, só estamos reverberando nessa mesma energia. Exatamente nessa mesma energia. É a energia de combate, é a energia de mesma proporção daquela que a gente está criticando. Então não adianta de nada. Não adianta a gente criticar um estado ruim, caótico, com apenas crítica. É preciso o quê? Que nós deixemos essa moeda de lado e trabalhemos agora com uma nova moeda. Que é essa moeda não existe receita nenhuma, é a mesma moeda de sempre. É a mesma moeda que Jesus veio trazer aqui. Não era a moeda do estado de Pôncio Pilatos, era a moeda do amor. Essa moeda sempre foi a mesma, ela nunca mudou de lugar, ela nunca foi esquecida, nunca foi ultrapassada, ela nunca sofreu inflação ou deflação, qualquer coisa que chame, mas ela sempre foi a mesma e a cotação dela sempre aumenta. E graças a todo o universo, graças a Deus, graças à espiritualidade que trabalha ativamente, nós vamos ver já como continua, né, esse amor. Aí a espiritualidade, na sabedoria infinita que vem das grandes comunidades, das potências celestes que dirigem os fenômenos do sistema solar e do nosso planeta Terra, em reunião decidiram o quê? Vamos desviar a mente dessa humanidade que está pensando em se destruir. Se eles querem fazer competição, que façam em relação à ida a outros astros. Então começou o quê? A disputa espacial, a corrida espacial. Então você tinha os Estados Unidos novamente e a Rússia continuando, deixando os testes das armas nucleares agora para a corrida espacial. Quem é que chegava primeiro? E o interessante é que nessa guerra, né, houve várias batalhas em que às vezes a Rússia ganhava, conseguiu enviar o primeiro homem numa missão tripulada em órbita, e os Estados Unidos não conseguiu.
E às vezes os Estados Unidos conseguiam um fenômeno, a Rússia não conseguia, e por aí vai, sempre nessa disputa, acabando que em certo momento os Estados Unidos, inclusive na Apollo 1, que foi a primeira missão desse programa Apollo para levar o homem à Lua, os homens que estavam dentro da nave foram vaporizados. A nave explodiu, teve um problema em relação ao oxigênio e a distribuição da propulsão, acabou que foram vaporizados. E os sucessores das outras missões Apollo até chegar a Apollo 11, que foi a que conseguiu aterrissar na Lua, e teve os dois primeiros homens, né, que se conhece, a pisar na Lua, andaram um pouco no solo lunar, deixaram a famosa pegada, porque foi uma exigência da NASA marcar essa pegada e tirar a foto para fazer os seus estudos de como era o comportamento da pisada humana no solo lunar e por aí vai. E assim meio que não encerrou ainda essa disputa pela Lua naquela época. Nós estamos falando agora num contexto de Guerra Fria, mas que deu uma desaquecida, não encerrou, mas houve um desaquecimento. E nesse desaquecimento continuaram outras missões. Normalmente a Apollo foi até a Apollo 17, sendo que além desses dois, nós tivemos mais 10 pessoas, 10 homens, todos homens que pousaram a Lua. E desses homens é interessante a gente observar um fato, que o quarto homem a pisar na Lua, que foi na Apollo 14, ele simplesmente, depois de algum tempo já aposentado e tudo lá nos Estados Unidos, começou um movimento de conscientização, como se fosse uma união mais afetiva em relação à espiritualidade, que ele era um astronauta famosíssimo, um dos poucos homens a pisar na Lua, e cientista renomado também. Ele começou a divulgar espiritualidade e depois de um certo tempo começou a falar acerca de seres extraterrestres. E começou a divulgar mesmo que existiam seres extraterrestres, que eles entraram em contato com o governo americano, sim, e não era uma ou duas vezes, eles tinham bastante contato. Ele pessoalmente não via, mas ele trabalhava em projetos ultra secretos que precisava desse tipo de conhecimento. Os Estados Unidos faziam engenharia reversa de naves que tinham caído em determinados lugares, a exemplo de Roswell, que ele confirma o incidente que teve em Roswell do disco voador que caiu, que os Estados Unidos foi lá, pegou o disco voador e fez engenharia reversa para poder ver como funcionava, ver como era a utilização daquele sistema, e que inclusive houve corpos dos alienígenas que caíram junto com a nave, que foi feita autópsia, sim, lá em programas altamente ultra secretos americanos. E que os Estados Unidos não seria o único país, mas é o que ele poderia falar, porque ele participou de trabalhos, não que ele visse, que ele tivesse contato, mas que ele precisava dessas informações. É o que ele disse. Trabalhar diretamente com os extraterrestres não era onde eu estava focado, mas eu precisava disso para desenvolver os meus trabalhos. E por aí foi. E ele faleceu tem pouco tempo, se eu não me engano foi em 2016, com 85 anos, mas até lá foi eu diria que um ativista. Chico Xavier, ele vinha nesse contexto, era esse paradigma. Ele próprio, já em várias psicografias, já tinha relatado não apenas comunidades extraterrestres de modo genérico, como se existisse, como a gente vê na doutrina espírita, né? De modo mais superficial, lógico, porque Kardec entrevistou seres que vieram de Júpiter. É bom que deixe isso aqui de passagem. Então, ele falava em diversos livros, a exemplo do livro Renúncia. Quem puder, quem tiver a oportunidade, é um livro excelente, é um livro histórico, que logo no começo desse livro mostra, o livro é a história de um espírito que se chamava Alcione. E Alcione, ela já tinha vivido na Terra várias vezes, já tinha reencarnado várias vezes,
e chegou um momento em que ela não precisava continuar seu ciclo espiritual aqui no planeta e passou a novos estágios. Qual era o estágio dela? Ela trabalhava no intercâmbio entre o planeta Terra, a evolução desse planeta, com Sírios. Então ela fazia o intercâmbio entre Terra e Sírios, com aqueles que vinham de Sírios. E sendo assim, os seus mestres, né, o seu chefe de repartição, eles ficavam lá em Sírios. E lá Emmanuel descreve uma cena em que ela estava em Sírios. Ele descreve grandes prédios transparentes, onde o poder da oração era fortemente visível lá naquele momento, em que as pessoas não se reuniam em religiões como a gente se reúne aqui, de forma sectária, mas que as pessoas se encontravam em determinados lugares para debater sobre temas transcendentais, fazer orações para si, para seu planeta e para todo o universo. Então chega um momento que Alcione chega lá ao seu chefe, seu diretor, ele diz: eu quero voltar a reencarnar no planeta Terra. Aí ele disse: por que você quer voltar para lá? Porque as pessoas que me ajudaram a estar aqui ainda estão lá. E eu preciso ir lá para ajudar a mostrar a eles o caminho para se chegar até aqui também. Aí o mestre dela: mas aqui o seu trabalho é em escala muito maior. Você pode se desenvolver muito mais evoluindo por aqui do que reencarnando novamente. Aí ela: mesmo assim, aqueles que eu amo estão lá e eu quero voltar para lá. E assim decidiu retornar. Aí tanto que Emmanuel ainda cita, continuando o livro, que chegaram outros seres, né, que foram conversar com esse diretor. Aí para onde Alcione está indo? Aí ela está indo lá para o planeta Terra. Aí eles dizem: e ela vai voltar àquelas zonas obscuras, ainda chamam assim, zonas obscuras do nosso sistema, entendeu? Por quê? Porque nós vibramos como? Nós vibramos ainda na coisificação das coisas, coisificação de tudo, né? Na coisificação do amor, no nosso querer sempre ter mais, acumular e deixar realmente acumulado negativamente o nosso saldo espiritual, com nossa mente completamente devastada por sentimentos inferiores, seja a ganância, seja a avareza mesmo, ou um orgulho demasiado que nos impede de dar um passo à frente, por causa de uma vaidade que nós temos com qualquer coisa. Esse era o contexto. E esse livro já tinha sido psicografado há muito tempo antes de o homem chegar à Lua, na década de 40 ainda, por Chico Xavier. Pronto. Aí aqui nós chegamos. Nós trazemos diante dessa provocação que não há mais uma moratória. Por que não há mais uma moratória? Porque o homem, diante da iluminação e de um trabalho incessante dos mentores do nosso planeta, da comunidade extrafísica toda, trabalharam para que a humanidade não se envolvesse em guerras de proporções épicas novamente. Ah, mas nós vivemos numa sociedade em que o extermínio acontece todo dia, em que grupos armados, milícias, tomam conta de bairros, tomam conta de setores. Nós falamos em poder paralelo, nós falamos em deturpação de valores, nós falamos em um sistema econômico que praticamente devasta aqueles que são menores ainda, que nada possuem. Ou então nós vemos um egoísmo absurdo ainda das pessoas, uma humilhação, um preconceito que parece que não acaba mais nunca. E aqui eu só estou falando coisas negativas, e isso aqui eu só estou falando ainda lembrando do Brasil. Porque se a gente for para fora, a gente vai encontrar o quê? A primeira coisa que vem à mente em relação a isso: Estado Islâmico. E o Estado Islâmico hoje consegue o quê? Consegue recrutar pessoas do mundo inteiro pela internet. Bota lá umas frases que alguém que esteja lendo em qualquer canto do mundo se sintonize, a pessoa começa a achar algum tipo de verdade diante daquilo que está sendo dito e acaba que faz algum atentado terrorista, por menor que seja, em qualquer lugar do mundo, e ninguém sabe como, ninguém sabe em que hora. Mas isso tudo é ainda esse movimento de transição planetária. A gente não pode esquecer jamais que no nosso atual contexto nós ainda estamos
nessa velha disputa interna nossa. Se estamos numa disputa interna ainda, se ainda achamos que pegar um 10 reais que seja perdido em algum lugar, que a gente sabe que pode ser de alguém, a gente pega no bolso e vai embora e acha que aquilo não é nada, então a gente não pode falar também desses contextos maiores, porque nós somos co-criadores em pequena escala agora. E se nós criamos isso, esse tipo de pensamento de que nada vai dar errado se eu fizer isso e ninguém vê, se nós distribuímos a nossa ética dessa forma, então a gente não pode abordar, a gente não pode julgar, a gente não pode falar mal do que quer que seja. É preciso ter fé sempre. É ter fé. Não é ter fé em algo, é a fé num determinismo desvairado, mas é a fé de que todas as coisas estão nos seus lugares, não que exista um destino que fatalmente todas as coisas tenham que se dar daquela forma que estava programada para dar. Jamais isso. Mas é a fé naquele que é o causador de todas as coisas, o Criador, desculpe, melhor dizendo, para evitar confusões interpretativas. O Criador de todas as coisas é a fonte criativa de todo mundo, como fala Pai Damião, a fonte criativa. E dessa fonte criativa, a gente não pode jamais atribuir qualquer guerra, qualquer condenação, dizer, ele não existe, como é que permite que aconteça isso? Ele é o Criador, nós somos co-criadores, Ele nos deu, Ele conferiu à humanidade essa independência, essa autonomia. Na condição de co-criadores, Ele não iria impedir um ato nosso. Nós sabemos hoje, para dar um exemplo bem simples, bem simples a grosso modo, nós sabemos o quê? Que não devemos julgar. Quando nós julgamos, a balança pesa contra nós, não porque haja uma balança em algum tribunal espiritual, mesmo que haja, mas porque nossa consciência vai ficar devendo aquilo em algum momento. Em algum momento nossa consciência vai vir de volta e cobrar, porque nós estamos julgando por fora e nós, logicamente, julgamos por dentro. Então, dessa forma, o que é que acontece? A gente cria um sistema de contrapeso e esse contrapeso acaba saindo completamente pela culatra e nós continuamos estagnados nessa pseudo roda evolutiva que nós criamos, porque simplesmente nós não temos fé e atribuímos ao mal do mundo a quem criou o mundo, muitas vezes deixando até mesmo de acreditar que exista um Criador de todas as coisas. Então, isso para a gente dizer o quê? A bondade está em voga no nosso mundo. Apesar das coisas deprimentes que nós enxergamos na televisão, meio que diariamente, a bondade, infelizmente, ainda dá pouco ibope. Ela dá, mas dá pouco. Mas, à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando gradativamente e exponencialmente. Mas até mesmo a música não é boa. Não, a música é boa. Agora vá procurar as boas fontes. Vá procurar a música daqueles que não ganham milhões de reais numa noite de festa, mas que produzem música de verdadeira qualidade. Então é preciso também saber para onde nós vamos olhar. E tudo isso é importante nesse contexto. E por que nós dizemos aqui que não há mais moratória, não há mais necessidade de mais 50 anos, mais 20 anos, mais 10 anos, que seja de estágio probatório? Porque agora as coisas precisam começar a se acelerar na nossa evolução. Se nós conseguimos dar grandes saltos, porque nós realmente demos no pós-Segunda Guerra em relação à tecnologia, nós vamos dar saltos ainda maiores em relação à união, ciência e espiritualidade. E as artes vão florescer de uma forma abundante em nosso dia a dia, em nossas vidas. E é nisso que não é uma aposta simples, a partir daqui vai ser isso. Não é simplesmente uma aposta. A gente começa a ver os fenômenos. Então aqui nós temos diversos programas
em relação a bases na Lua. Então aquilo que Chico Xavier falou na década de 70 está começando aos poucos a se materializar. Tem o programa Artemis aqui dos Estados Unidos que já está programando a criação de uma estação chamada Estação Gateway na Lua para poder dar solavancos para começar a ir a Marte. E isso já a partir de agora, de 2022 adiante. Então, aos poucos as coisas vão começar a se materializar. E isso só para mostrar o quê? O porquê de não haver mais necessidade de moratória. Já está se materializando aquilo que o Emmanuel tinha passado para Chico e que ele foi prevendo. Então, nós vemos o que agora? Novas gerações de espíritos, espíritos mais conscientes diante de si. Nós temos a religião, a sociedade e a política analisadas de uma forma crítica, não simplesmente nós seguirmos qualquer coisa como se fôssemos gado com um vaqueiro conduzindo ali, mas realmente mentes pensantes diante daquilo tudo. E isso que essa nova geração também vem provocando e continuará de forma contundente. E isso tudo para nós culminarmos no conhecimento, no autoconhecimento de nós mesmos, né? E adquirirmos, chegarmos finalmente no período de maturidade espiritual, que é a partir dessa maturidade espiritual que nós começaremos a ter intercâmbio com outros seres de diversas dimensões, multidimensionais e por aí vai, essas grandes consciências. Então é a partir desses intercâmbios também que nós já começou, porque a evolução não é um fator daqui adiante, mas é algo gradual. E nessa gradualidade há pessoas que já ultrapassaram essa etapa e há pessoas que ainda não estão. Então nós temos mais de uma situação vivendo ali no mesmo contexto. Nós estamos em sistemas diferenciados de pensamento, de conhecimento e evolução. Há necessidade de novos moratórios? Não. O que vai acontecer agora é a evolução exponencial de tudo isso, é a união, finalmente, para o desenvolvimento da humanidade, da espiritualidade com a ciência, sem dogmas, sem preconceitos e sem tabus. Vamos chegar e adquirir o título de cidadãos cósmicos. Que nessa pegada, essa imagem mostra bem interessante a forma em que nós vamos superando o nosso passado destrutivo por um futuro bastante esperançoso, né? Aqui nós dizemos a transição planetária à realidade, porque essa imagem ela ilustra um momento bem importante que é em relação à física quântica. A física quântica ela vem confirmar várias coisas do espírito sem querer ser orgulhoso em falar que sobre a espiritualidade assim sendo confirmada, né? Mas a partir da observação de vários estudiosos, o que eles chamam, o que a mecânica quântica chama de entrelaçamento quântico, essa ligação entre duas partículas, dois elétrons em qualquer lugar do universo, de qualquer ambiente, sejam dois elétrons que estejam aqui agora, seja um elétron que esteja aqui e outro lá em Júpiter, pode haver uma ligação. E o interessante é observar o seguinte, que nessa ligação o comportamento de um vai ser igual ao comportamento de outro. E o mais interessante é que esse comportamento igual dessas duas partículas a qualquer distância que seja, não depende de tempo. Ou seja, o que acontece com um agora, simultaneamente acontece com outro em qualquer lugar do universo. Tanto que muitos estudam em relação ao sistema hoje de comunicação, por esse meio de entrelaçamento. A China já está com satélites bastante avançados nesse tipo de estudo. Os Estados Unidos caminham para o desenvolvimento no campo mais da computação e por aí vai. É bem interessante ver o mundo não mais numa disputa meio que infantil, mas num estado de cooperação, vamos dizer assim. Uma cooperação universal justamente para a gente conhecer. E aqui, nesse entrelaçamento quântico, nós podemos analisar o quê? O fenômeno da telepatia. É a comunicação de uma pessoa que quer que seja em qualquer lugar do espaço com outra
em qualquer outro ambiente. É por isso que o Espírito de Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, os espíritos superiores, conseguimos nos comunicar com vocês em qualquer mundo que nós estejamos. Em qualquer mundo que nós estejamos. E a física quântica hoje vem elucidar para a gente de modo não simples, que isso é bem complicado ainda. Eu só resumi por o que eu consegui entender também, né? Ainda tem isso. A forma do colapso entre duas partículas, que é algo bastante interessante também. E é por isso que, diante disso, a gente aqui encerra essa nossa abordagem acerca da data limite, mostrando que não há mais necessidade de uma nova moratória. Nós vamos evoluir agora exponencialmente nessa era do Espírito. E nessa era do Espírito, nós não vamos simplesmente dizer, eu sou, esta é minha vez e eu posso criar. Nós vamos ser essa afirmação. Então, eu realmente sou, essa é a minha vez, é a nossa vez. E nós podemos criar, nós somos co-criadores junto com a fonte criativa de todo o universo. E assim encerramos e boa noite.